Bom dia, meus queridos alunos. Nesse momento, nós vamos tratar de um conceito muito utilizado na matemática, as equações do segundo grau. Dentro do contexto estabelecido, nós temos aqui um problema para resolver. Nós temos que a área de um retângulo é 35 metros quadrados e um dos lados excede o outro em 2 metros. O questionamento é quais são as dimensões desse triângulo. Uma vez que nós sabemos que a área de um retângulo é a base vezes a altura, nós vamos chamar a base de x e a altura de x mais 2. Então, nós podemos afirmar que x multiplicado por x mais 2 é igual à sua área, ou seja, 35 metros quadrados. Desenvolvendo essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, nós vamos ter x vezes x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x, igualando a 35. Ou nós teremos x ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Dessa forma, nós podemos comparar esta equação à forma geral da equação do segundo grau. E é uma forma completa, onde nós temos coeficiente do termo de segundo grau, mais o coeficiente do termo de primeiro grau, mais o termo independente igual a zero. Sendo que os coeficientes A, B e C são números pertencentes ao conjunto dos números reais, sendo que A tem que ser diferente de zero para que não anule a variável de segundo grau, impedindo que essa equação seja uma equação do segundo grau. Da mesma forma, quando nós queremos encontrar os valores para x, de forma que verifique esta igualdade, nós vamos nos deparar com uma pessoa, um matemático, que criou uma fórmula para achar os valores possíveis de x. Essa fórmula é chamada fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. E ele determinou o coeficiente da variável de primeiro grau negativo mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro da coeficiente da variável de segundo grau. Dessa forma, ele determinou que delta se descobriria como o quadrado do coeficiente da variável de primeiro grau menos 4 vezes o coeficiente da variável de segundo grau vezes o coeficiente independente, a letra C. Dessa forma, então, nós encontraríamos para delta 3 valores. O valor, quando ele se torna positivo, nulo ou negativo. Para o valor positivo, nós aplicaremos x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b2 menos 4ac, dividido pelo dobro do coeficiente de segundo grau, da variável de segundo grau, o a. Para delta igual a zero, nós aplicaríamos raiz de zero aqui, que é zero, restaria somente menos b sobre 2a. Para delta menor do que zero, nós entraríamos aqui com uma raiz negativa. Dentro do conjunto dos números naturais, nós não temos como encontrar valor para a raiz quadrada de número negativo. Portanto, não teríamos raízes reais para essa solução. Da mesma forma, nós temos equações do segundo grau que são incompletas, do tipo ax2 mais bx igual a zero. Para encontrarmos os valores de x, colocaremos em evidência o x, uma vez que ele está com o coeficiente a e também coeficiente b, e assim obteremos x que multiplica ax mais b igual a zero. Quando nós temos um produto igual a zero, um dos fatores tem que ser zero. Portanto, x igual a zero ou ax mais b igual a zero. Isolando o valor de x
Subtraindo menos b dos dois lados e dividindo por a dos dois lados, nós temos x igual a menos b sobre a. Dessa forma, a solução para essa equação incompleta do segundo grau seria menos b sobre a ou zero. Outra forma de equação incompleta do segundo grau seria ax2 mais c igual a zero, onde ao isolarmos o valor de x, teríamos x ao quadrado igual a menos c sobre a, portanto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Dessa forma, caímos de novo na questão da raiz quadrada de número negativo. Portanto, como nós não temos raiz quadrada de número negativo dentro dos conjuntos dos reais, a solução para essa questão seria vazia. A outra forma de equação de segundo grau incompleta seria ax2 igual a zero. Isolando o valor de x, nós teremos x igual a zero. Solução para essa equação incompleta do segundo grau seria zero. Voltando para a questão do problema da área do retângulo de 35 metros quadrados, onde nós temos que achar as dimensões desse retângulo, sabendo que um lado excede em 2 metros o outro lado, vamos aplicar então x vezes x mais 2 igual a 35, obtendo a equação x ao quadrado mais 2x igual a 35, ou x ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Aplicando a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, nós vamos obter alguns resultados. X ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero, onde o coeficiente A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 35. Aplicando delta, o discriminante, B2 menos 4AC. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 35, o delta seria 144. Portanto, delta positivo, como você vê aqui, nós teremos duas raízes reais. Voltando, aplicando o valor, nós temos menos b menos 2, menos raiz de 144, que é menos 12, dividido por 2 vezes 1, que é 2, obtendo a raiz menos 7. A segunda raiz, menos 2, mais 12, dividido por 2. Portanto, nós obtivemos uma raiz 5. Como as dimensões de um retângulo são medidas, nós temos a raiz menos 7 não serve. Então, aplicaremos a raiz 5. Para x igual a 5, nós verificaremos quais são as dimensões deste retângulo. Aplicando aqui 5 vezes 5 mais 2, 5 vezes 7 igual a 35, verificando a igualdade. Dessa forma, nós podemos achar as dimensões desse retângulo. Um lado seria 5, o outro lado seria 7. Dessa forma, 5 vezes 7 é 35, confirmando a área desse retângulo. Esta é uma das maneiras pelas quais nós podemos utilizar a equação do segundo grau na área de geometria e muitos outros problemas que não conseguiremos resolver. Graças a Bhaskara, temos essa oportunidade. Muito obrigado, tenham uma boa